Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo nós vamos falar sobre Minas Gerais, pecuária, jesuítas e bandeirantes. Então vamos aqui, ó, jesuítas no Brasil, né? Os jesuítas chegaram aqui no Brasil no século XVI, né, ali no ano de 1549. Nós temos o contexto da Contra-Reforma na Europa, é criada a Companhia de Jesus e esses jesuítas, então, eles são enviados para o Brasil com os objetivos bem ali claros, né? Quais eram esses objetivos? Expandir a fé católica e catequizar os indígenas aqui no Brasil, né? Fazer a conversão desses indígenas a partir do catecismo. Então, eles vão impor a fé católica aos indígenas aqui no Brasil. Trago essa obra para vocês aqui que mostra, né, esse processo de catequização desses indígenas, né? Então, dentro de uma oca, eu vou ter aí os dois padres jesuítas, né, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, fazendo a catequização desses indígenas. É uma visão romanceada, né, como se os indígenas aceitassem pacificamente esse processo de catequização, de imposição da fé católica frente à sua cultura. E vejam que a oca, né, que essa representação da moradia indígena, ela se torna também um altar religioso. Então, se funde elementos aqui do cristianismo europeu, os elementos da cultura indígena, né, como a vestimenta, como as tigelas de cerâmica, né, como os cocares que eram utilizados. Pessoal, as reduções jesuíticas, aqui um mapa de redução jesuítica, que era o aldeamento desses indígenas em uma redução jesuítica, né? Então, os indígenas que antes moravam nas aldeias passam então a residir aqui nesse espaço que é comandado pelos jesuítas, que vai então trabalhar nesse processo de catequização desses indígenas. Essas missões jesuíticas, essas reduções, elas eram atacadas pelos bandeirantes que tinham o objetivo, né, um dos objetivos da preação indígena. As entradas e bandeiras, né, expedições de reconhecimento e ocupação do território. Então, as entradas eram expedições financiadas pela coroa portuguesa, enquanto que as bandeiras eram expedições particulares financiadas pelos bandeirantes, com o objetivo de encontrar ouro e prata, reconhecer e ocupar o território brasileiro. As bandeiras ainda recapturavam os negros fugidos, escravizados, e também praticavam a preação indígena, né, a captura dos indígenas, o que não acontecia com as entradas. Aqui, bandeirantes, né, uma representação fictícia de Domingos Jorge Velho, um bandeirante paulista, responsável por exterminar o quilombo dos Palmares, ali no final do século XVII. Né? Então, ele foi contratado com a finalidade de atacar e de exterminar o quilombo dos Palmares, o que ele fez no final do século XVII. Quilombo dos Palmares, o maior quilombo que existiu no Brasil, que reunia os negros e negras os africanos escravizados que fugiam e encontravam ali, né, no Quilombo dos Palmares, o seu espaço de liberdade. Gente, a pecuária, né, é extremamente importante na história colonial brasileira, importante aqui no sul do Brasil, era utilizada como força motriz nos engenhos, então utilizada aí nos engenhos para movimentar esse engenho. Também, né, além da alimentação, do couro, da carne, do leite, era utilizada como meio de transporte. E ela vai se tornar uma característica aqui do sul do Brasil, né? O gado que vai ser introduzido no Brasil, ele encontra na região sul do Brasil condições, né, favoráveis para o seu desenvolvimento. Então aqui a representação, né, da pecuária nos pampas, né, essa representação do debré da pecuária no pampa e desenvolvimento dessa pecuária no sul do Brasil, que junto com as entradas e com as bandeiras contribuem para a interiorização do território brasileiro, ocupam, né, o interior do território brasileiro, transpõem a linha do Tratado de Tordesilhas. Tranquilo? Pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre pecuária, jesuítas, Minas Gerais e bandeirantes. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!